vamos lá, vamos fixar isso. Vou botar. Porque eu não tento, eu fixo. Sucesso, gente. Como pode Então, melhorar? galera que vai chegando aí, sejam bem-vindos. Eu sou a Mai. Essa moça linda aí que está sediando essa live de hoje é a Diana. Muitos de vocês já conhecem ela, para quem entra através do meu convite, então já estou apresentando ela para vocês. Vou falar também um pouquinho sobre a Escola das Emoções e Sentimentos. Hoje eu percebi que seria bacana entrar com o meu Insta pessoal, então vocês estão convidados a seguir o meu Insta, segue o Insta da Di também, quem ainda não é seguidor dela, e segue lá o Insta da Escola das Emoções e Sentimentos. Lá a gente está reestruturando toda a forma como a gente está preparando ali para ficar os conteúdos em resumo. Então, por exemplo, hoje a live vai falar sobre instabilidade emocional, né? A gente que é moça, assim, tem uns problemas mais exacerbados com a instabilidade emocional, assim, né? Mas isso não significa que os rapazes também não sofram com instabilidade emocional. Então, a gente vai falar sobre isso, falar sobre ferramentas, sobre como isso pode ser trabalhado de uma forma mais leve. Oi para minha mames que acabou de chegar. E aí, depois, se você vai lá no Insta das Escolas Emoções e Sentimentos, vai ter lá um resumão que eu, Mai, né, que estou acompanhando a de hoje, vou preparar para vocês sobre a live de hoje. Se não der para assistir inteira, ou se precisar assistir depois, pode ir lá no YouTube e assistir também. No link lá da bio, na Escola das Emoções e Sentimentos, você vai encontrar o link para o Telegram, o link para o WhatsApp, toda a forma de encontrar a gente por aí. E falando sobre instabilidade emocional, eu tenho umas coisas que eu tenho que te perguntar, dona Diana. Ouvi dizer que a live de hoje vai pegar fogo, isso é verdade? É para espantar o frio que faz no sul, né? A gente tá vendo, você colocou um pouquinho da Escola das Emoções e Sentimentos. A gente está vindo de é, recente lançamento de um grupo de WhatsApp, né? Onde Isso! faz 2 dias que nós criamos o grupo e os convites foram enviados. E uma única dica que foi colocado lá, que o pessoal está fazendo, e já publiquei 2 ou 3 situações e estou aqui eufórica, porque eu acabo de receber mais uma situação onde as pessoas estão me chamando para dizer: nossa, aquilo que você colocou lá funciona, cara, eu nunca imaginei que funcionasse tanto. E a gente fala tanto, às vezes, na questão da energia, das ferramentas, das coisas que nós utilizamos. E eu até brinquei antes aqui em casa, falei, nossa, mas tá funcionando mais para os outros do que para mim, como pode né? Só que tem que fazer, né? Aquela coisa, né? De lá escrito no Insta ou lá na live não vai funcionar. Você tem que pôr em prática as ferramentas, você tem que fazer acontecer as coisas, não é mesmo? E só colocando um spoilerzinho do qual é a dica, né, antes de nós entrarmos especificamente aqui no conteúdo, até porque esse momento a gente está em alta por conta de toda essa contribuição, essa reverberação que está acontecendo. A dica é: escreva nos seus cadernos, nas suas agendas, escreva por aí na sua casa, no espelho, na geladeira e fique repetindo: universo, mostre-me o que é receber. Universo, Uau! mostre-me o que é receber. E não tente saber o que vai vir. Não é cognitivo, não, não precisa fazer mais nada. É só ficar repetindo. Universo, mostre-me o que é receber. Nós tivemos contato de pessoas que lotaram a sua agenda, que trabalham com agenda. Tivemos uma menina que foi promovida, depois diz ela que muito tempo que esperava essa promoção e recebeu a promoção no final da tarde. Agora recebi o contato de uma amiga também, que há muito tempo queria uma situação e que acabou de resolver. Então, é muito gratificante quando a gente consegue elevar a nossa vibração por conta de resultados, porque a felicidade maior é quando você consegue contribuir, né? E algo tão simples e que o convite é você brincar com isso e deixar as coisas acontecer.
com certeza vai ter mais resultados para a gente estar compartilhando durante a semana. E agora você pode. Verdade. Agora você Eu já pode escrevi, contar. eu já escrevi. Ok, então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre um tema que é bastante recorrente na nossa vida, no nosso dia, na nossa semana. Hoje sextou, né? E já algumas sextas-feiras nós estamos em processo aí de isolamento, né, de não contato. E sexta-feira é sempre um dia que a gente sai para festejar, para divertir, né, para rir com os nossos amigos. E o quanto ficar em casa, às vezes assistindo live, às vezes assistindo filme, o quanto isso não gera na gente algumas instabilidades emocionais, porque a gente fica feliz porque é sexta, né? Aquela coisa que vem magicamente sempre junto com a sexta-feira. E aí, em contrapartida, a gente também altera o nosso humor com mais frequência. Então, não apenas a respeito só disso, Jim, mas eu te pergunto assim: se a gente fosse dizer para o pessoal que está nos assistindo o que, que é de fato a instabilidade, o que, que você poderia nos trazer assim o teu ponto de vista, a tua contribuição? Certo. Se nós formos pegar para início o conceito ou a definição nessa realidade de instabilidade, é ausência de firmeza, é mudança repentina, é incerteza e por aí vai. Na verdade, seria também, nós poderíamos também dizer que é o contrário de estabilidade. E na nossa vida, principalmente, uma das maiores questões que a gente almeja desde um princípio é buscar uma estabilidade. Por muito tempo se considerou estabilidade financeira, estabilidade de trabalho, enfim. A questão é que no dia a dia de hoje, essa questão da estabilidade, ela está mais instável do que estável, né? Então, ela está mais nesse espaço de mudanças, nesse espaço de incertezas, e não é especificamente só nesse momento em que nós estamos vivendo. Claro que isso tende a aumentar tudo isso, tende a tornar isso um pouco mais intenso. Mas é muito comum, por exemplo, você acordar e ter mais ou menos o seu dia planejado, porque a gente se organiza e mais ou menos sabe o que vai fazer, com o que vai lidar no dia seguinte. Aí acontece alguma coisa logo depois que você acorda e não é algo que você está esperando. Então você já tem um primeiro baque, né? Caso aconteça mais alguma coisa, ou você receba uma notícia, ou deruba, ou quebra alguma coisa, aí você começa a se conectar com essa energia. E normalmente, quando isso acontece, a coisa mais comum é começar um amontoado dessas situações. E é comum a gente pronunciar ou até mesmo ouvir aquela situação que diz assim: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que eu não sei por onde eu começo, o que, que eu faço primeiro. E aí, veja, ao invés de estar fazendo, eu já parei para me preocupar com o que eu estou necessariamente tendo que fazer. E aí, se no meio disso, e o que é bem comum, porque sempre que nós trabalhamos e nós fizemos questão de dizer que existe sempre uma conexão da energia com tudo aquilo que você está fazendo, com tudo aquilo que você está fluindo. Então, quando começa a desestabilizar, é comum que você se conecte com a energia que vai, talvez, possivelmente, até ficar vibrando alguma coisa a mais nesse sentido. E aí, o que, que acontece? Se aconteceu mais alguma coisa, qual é a primeira coisa que a gente fala? Era só o que me faltava. Não, 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 não. Não me falta mais nada agora. Não, não, não falta mais nada. E aí a coisa mais comum é que, às vezes, a gente entra no espaço da vulnerabilidade de dividir isso com alguém, porque começa a ficar pesado. Aí você vai contar para alguém que isso está acontecendo, e aí esse alguém pega e já joga mais uma carada de coisa em cima. E isso aí, ó, normal. Desgraça nunca vem sozinha. Pode te preparar. Né? E aí, veja, é automático essa conexão com essa questão da desestabilidade.
E aí é normal que a gente tenha altos e baixos. E não só nessas situações. Essa seria uma das situações mais corriqueiras, mais comuns e mais simples que acontece. É comum não acontecer nenhuma situação impactante, por exemplo, e você acordar super bem, conseguir fazer as suas coisas. Aí chega meio-dia, parece que bate um desânimo, alguma coisa assim, parece que, não sei, tá, alguma coisa não está muito certo. E aí no final da tarde, uau, não, acho que, não sei, tem alguma coisa errada. E daí do nada também eu já tenho vontade de desistir de tudo. E às vezes eu fico 1 ou 2, 3 dias nisso. Às vezes isso é momentâneo, é passageiro e acaba passando, digamos assim, muito rápido. Então, nesse contexto, é normal. Nós estamos muito mais predispostos à instabilidade do que à estabilidade. Especialmente nesse momento em que nós vivemos uma instabilidade de saúde, uma instabilidade financeira, né? Então, nesse espaço é comum, é extremamente comum. A instabilidade é interna ou externa? É interna ou externa à pessoa? Ou as duas coisas? Olha, no meu ponto de vista, é as duas coisas. Porque é algo que, querendo ou não, está dentro de nós, naquilo que nós acreditamos, naquilo que é verdadeiro para nós, e isso acaba sendo instigado, acaba sendo tocado com aquilo que vem de fora. Então, quando chega alguém e diz para você, não é nada tão ruim que não possa ficar pior, ou desgraça nunca vem sozinha, talvez isso não é uma verdade para você. Mas no momento em que você está conectado com isso, talvez você vai validar isso. Então, no meu ponto de vista, tem muito a ver com o interno e com o externo também, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais disso lá no final. Maísa, tu queres colocar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? E quem nunca acordou de manhã, né, com o tal do pé esquerdo? Ou tipo assim, levantou, bateu o cantinho do dedo lá na porta e pensou assim, puta merda, hoje o dia vai ser aquele dia, né? Porque na verdade eu entendo assim, dentro da percepção geral e até pegando as falas que você traz de que a gente meio que assim determina como as coisas vão acontecer, né? Aí se você já acorda meio atravessado, você já pensa assim, nossa, o dia hoje vai ser o cão. E assim será, porque daí tu vai vir o café, tu pega todas as finaleiras fechadas, você se atrasa, o cliente é mal educado com você, você não recebe, o cartão não passa, você perde a carteira. Quem nunca teve um dia desses? E se você parar realmente para pensar o que foi que gerou isso, você vai perceber que foi um amontoado de padrões negativos, de padrões pesados que você foi alimentando durante o dia. Porque pensa, aquele dia que tu acorda super bem assim, que você acorda como os passarinhos, é muito difícil que o teu dia seja um dia ruim, né? A não ser que realmente venha uma força externa, um acontecimento externo que desestabilize esse teu jeito de ver as coisas. Mas pegando tudo isso de tem alguma coisa errada com o fato da gente ter essa instabilidade, assim, porque eu me vejo muito assim, né? 3 dias feliz, um dia na fossa, 2 dias bem, daí a TPM vem e ó, pá, e daí, e daí vem o dia de pagar o aluguel, e daí já começa a dar aquele negócio, e aí todo mundo que tá por perto, segure-se quem puder, né? Então, Como que primeiro, a gente lida, na verdade, com isso, né? certo. Primeiro, no meu interessante ponto de vista, nem existe certo e errado, né? Existem pontos de vistas e situações. Mas especificamente voltado para isso, é extremamente normal. E não tem nada de errado com isso, certo? Qualquer pessoa que se preocupe com o seu desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional, ele vai estar sempre atento e na busca de querer talvez mais, de desenvolver, de produzir mais. E é comum.
às vezes isso não dá 100% certo. Assim como é comum, às vezes, a gente ser surpreendido e ir para um estágio de vibração mais alta. Então, considerando que a nossa vida é uma montanha russa emocional, né? Onde a gente pode ter várias fases durante um único dia. Então, é muito comum e extremamente normal essa questão dos altos e baixos. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Então, assim como essa montanha russa, ela varia, e isso também está muito ligado às nossas frequências, aquele ajuste que a gente já falou, qual frequência que eu estou pegando agora, às vezes essa frequência ela vai desregulando sem você perceber. E aí, quando você percebe, conectou a Rádio Cachoeirinha lá, e aí só vai perceber que não tá legal isso quando você prestar atenção no ruído, que não tá mais tão claro. Então, é algo que é muito presente. E isso é presente, por exemplo, até mesmo nos negócios, nas empresas, né? Se você, a gente está falando aqui mais da questão particular, pessoal, né? Mas se você é empreendedor, se você tem um negócio, ou imagina como é que fica a cabeça de um prefeito agora, Bah! da situação da pandemia, né? Como a gente já resgatando aquilo que já foi falado durante a semana de vários sentimentos e emoções, é um momento de completa instabilidade. Vai fazer o quê? Vai trancar todo mundo em casa? E aí? Essas pessoas precisam comer? Vai fazer o quê? Vai deixar todo mundo trabalhar? Ah, tem medidas, mas tem aqueles que não seguem. Ok, então como alguém lida com isso? É normal. É normal você passar por tudo isso. E aqui vem um negocinho muito interessante que foi também falado durante a semana. E a sexta-feira já é para a gente meio que resgatar o que foi trabalhado durante a semana. É não resistir, não reagir diante disso. E procurar o quanto antes perceber que isso está acontecendo. Porque você percebe quando você começa a sair daquela faixa que não é que seja normal, mas naquela faixa onde que é confortável para você ficar. Então, saber lidar com isso é o que é fundamental. Porque não tem como dizer assim, não, eu vou, a partir de agora, ser uma pessoa consciente, centrada e ok, a partir de agora eu sou uma pessoa emocionalmente estável. Ok? Nada me abala. Certo? Não, porque agora eu vou fazer tudo certinho e tal. E aí eu vou usar um exemplo aqui que vai doer um pouquinho, tá, Mai? Aí dá um veneno pro teu gato. Que é o que aconteceu essa semana, né? Com o gato da Uhum. Maísa. Na Como, segunda-feira. como você mantém a sua estabilidade emocional diante de um fato desses? É ou não é comum você se desestabilizar? Você se Total. desestruturar? Mas aí, pegando essa situação, tem o que fazer? Eu consigo mudar essa situação? Tenho vontade de matar quem matou? Com certeza, Com né? certeza. Eu tenho vontade de fazer a justiça com as próprias mãos? Tenho. Eu posso escolher passar o resto da semana com essa raiva, com essa coisa que gerou aí? Sim, mas eu vou ter consequências com isso. Então a questão é, já que não tem como a gente se isolar, criar uma bolha, entrar dentro dela e dizer, ok, nada me abala, né? Acho que tem uma música da Isa, eu acho que é, né? Que eu tô na brisa, nada me abala, ok? Alguma coisa assim, né? Então, assim, são momentos. E quem dera se a gente conseguisse manter a nossa frequência para manter quanto mais essa estabilidade. Mas tá tudo bem, tá tudo certo você viver essa montanha russa de emoções que afinal é a sua vida, né? Usando um pouquinho das crenças e dos padrões, a gente mesmo não diz que se fosse tudo muito fácil, de repente não ia nem ter graça. Não significa validar isso, mas é ir para o espaço do compreender
que tá tudo bem também os dias que eu não tô lá em cima. E aí, como você colocou, principalmente as mulheres, que tem várias fases durante o mês, tem vezes que esses altos e baixos são hormonais. E aí, como você controla? Você pode ler aí o que a Thailisa colocou, por favor? Sim, ela colocou assim que a Thay, para quem não sabe, que está chegando agora, também faz parte da Escola das Emoções e Sentimentos, e como ela mesmo intitula aqui, a psicóloga pragmática, traz que nós estamos condicionados a ter emoções que já foram validadas antes, como a morte, né, relacionada a tristeza e choro, e alguém que ri e é grato diante da morte está fora do normal. E é bem isso que eu ia trazer, assim, porque quando você traz essa situação, que é uma situação assim que realmente a instabilidade ela faz com que a gente se lembre também da nossa humanidade, né? Da nossa carne e osso, porque veja, se a gente fosse robô, talvez a gente não teria esses sentimentos. E realmente, quando as coisas saem daquele controle, daquele padrão, é algo que você não tinha planejado, e isso, claro, no meu caso foi um pouco mais intenso, mas talvez assim você bata o carro, talvez você. Enfim, quantas coisas acontecem no nosso dia, né? Para quem é mãe, o filho se machuca, cai, aquela coisa toda. E nesse momento você fica tão instável que você perde totalmente a coerência sobre as coisas. E isso é um momento que a gente está meio que inclinado a ter. E o que é interessante nisso tudo é que o espaço da gente ser consciente, na minha percepção, é que você não está livre de ser instável e as situações que te trazem essa instabilidade também sempre vão acontecer, né? A gente vive em relacionamento constante com o meio, com as pessoas, mas a grande sacada é o que você faz quando isso acontece, né? É bem o que a Di falou, a gente pode se afundar nesse processo e ficar por meses sofrendo, ou se punindo, ou achando culpados, ou tentando modificar uma coisa que já aconteceu, que tá lá na linha de tempo do passado. Ou você pode, ok, né? Não posso mudar, não posso fazer, seguimos em frente. Bem interessante pensar sobre essa ótica. E, Di, tem alguma coisa assim que a gente poderia trazer para o pessoal, assim, como uma ferramenta, como uma dica, quando isso acontece? Tipo, ok, tô assim fora da cabeça hoje, não sei o que aconteceu, levantei com o pé esquerdo, chutei o canto da cama, aconteceu de tudo. O que você diria que pode ser uma ferramenta para o pessoal utilizar de forma prática? Assim, vai funcionar, vai te trazer de volta um pouquinho para o eixo para você poder tomar novas atitudes a partir desse momento. O que que você traria, assim? Ok, primeiro, se você chutou a cama, agradeça porque você tem o pé, né? É verdade. E a cama. Se você não tiver um pé, você não vai chutar a cama. Só retificando ali, aquilo que a Mai colocou é um conceito da psicologia pragmática, tá? Acho que você leu psicóloga, mas enfim. A questão é, a primeira grande coisa é quando você se reconhecer que está na montanha ladeira abaixo, é não se cobre por isso. A Thay até contribuiu aí em cima e ela escreveu. Uma das ferramentas que você pode usar e é muito bacana é: eu preciso desse sentimento? Isso que eu estou sentindo é verdadeiro para mim? Eu estou gostando de me sentir assim? O que pode estar causando isso? Eu estou me conectando, eu estou validando alguma coisa que talvez não precise, ou de fato eu preciso passar por esse momento? Que é aquilo que eu falei para você. Dê um tempo para você. É normal a gente passar pelo luto, nem que seja do gato. É uma perda, e dentro desse conceito que a Thailisa colocou ali da psicologia, é normal, porque isso vai mexer com alguma coisa, com alguma estrutura interna. Então, não se cobre por isso. Segundo, olha para frente. Você está aqui, está a ladeira abaixo, mas o olhar para frente faz com que você veja além do horizonte. Porque se você começar ladeira abaixo e continuar ladeira abaixo,
normalmente você vai começar a fazer comparativos com os outros. Ah, mas o outro tá lá em cima. Ah, mas ele fez a mesma coisa que eu e ok, ele tá tudo bem, e eu só, pra mim, não dá certo, né? Aquilo que eu brinquei antes com a frase, né? Poxa, eu passei a dica, tá dando certo para todo mundo e de certa forma parece que para mim não tá funcionando. Ei, peraí, como seria reconhecer que só o fato de estar retornando isso já é um ganho muito grande, já é um receber muito grande. Aliás, um receber que não tem como pagar isso, né? Não tem dinheiro que paga a gratidão que isso gera. Então, olhar para frente e se posicionar lá na frente. Ah, mas não é fácil olhar para frente quando a gente está ladeira abaixo. Então, olha para trás, olha onde você já esteve. E aí você consegue reconhecer. Se você está aqui agora, é porque você já esteve em outro lugar, você já esteve em outro espaço. E foi você, como diz a Thay Cara Pálida, que trouxe você daquele espaço para esse espaço onde você está hoje. Quanta coisa que lá atrás, talvez nos momentos de deprê, de fossa, de ladeira abaixo, você não se considerou capaz ou empoderado para estar onde você está hoje. E aí aconteceu uma mágica, um milagre, que hoje você está onde você está? Ou você se permitiu? Ou você reconheceu que você poderia estar aqui? Então, não se cobre, olhe para frente e reconhece que tá tudo bem. Não tem que tentar ajustar, não tem o que fazer neste momento. É reconhecer onde você está. Perfeito, Thailisa. A pergunta chave. Eu, como um ser infinito, escolho isso? E tá tudo bem se você está escolhendo ficar na M hoje. Tá tudo bem se hoje você precisa chorar, tá tudo bem se hoje você tem vontade de socar a parede. Só lembra, se você socar demais vai doer a sua mão. É a ação e a reação, e as suas consequências. E reconhecer quais são e onde estão sendo gerados esses sentimentos. Por exemplo, estava tudo bem enquanto você estava triste e raivosa por conta da situação do seu gato. Então, quando você reconhece de onde está vindo esse sentimento, poxa, mataram o meu gato. Eu identifiquei a fonte geradora desse sentimento. Ok, amanhã, depois, isso passou. Ok? Agora, tem situações que quando a gente não identifica a fonte geradora, ela continua gerando. E a gente continua absorvendo. Então, se você for para o espaço da pergunta, de onde está vindo esse sentimento? Ah, eu estou me sentindo impotente, eu estou me sentindo incapaz, o que é que está gerando esse sentimento? É algo que é meu, que é interno? É algo que está no externo e está influenciando o que talvez está ali dentro de mim, meio sim, meio não? O quanto eu estou sendo vulnerável a isso? Outra questão, autoconfiança. Quando você é autoconfiante, você reconhece que você cria a sua realidade. E quando você reconhece que você cria a sua realidade, você não vai se alinhar, concordar, resistir, reagir e você não vai dar bola porque os outros estão dizendo de você. Aquela situação que alguém vai chegar e vai dizer: "Ei, desgraça nunca veio sozinha", né? Se isso não é verdadeiro para você, podem dizer quantas vezes quiser. Porque quando você é autoconfiante, você cria a sua realidade e dentro dessa criação você se empodera, não interessa o que vão dizer. E se a sua realidade nesse momento está sendo verdadeira, criar um momento de introspecção ou um momento até de não tão alto, mas um pouco mais baixo, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí as pessoas também vão aprender a respeitar que você tem esses altos e baixos. Elas não vão querer você sempre aqui. Ou é óbvio que também não vão querer você sempre chorando ou sempre se alinhando com essa outra energia.
Então, quando você é autoconfiante e você tem noção de que você cria a sua realidade, a opinião dos outros, você decide. Ah, é uma contribuição. Ou então eu vou pensar sobre isso. A O é balela. Eu não vou precisar responder, não vou precisar justificar, não vou precisar fazer isso. Porque eu estou criando isso e ok, tá tudo certo. E por último e não menos importante dentro dessa dica, ninguém é melhor do que você. Dentro da sua própria perspectiva. Então as pessoas podem ser melhores na perspectiva delas. Na sua perspectiva, na sua realidade, ninguém é melhor do que você. E quando você reconhece isso, você reconhece que diante daquilo que você faz, daquilo que você acredita, você é a melhor pessoa do mundo. E é você que tem que reconhecer isso. Não é ninguém. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu marido, a sua mulher, não é o namorado. É você. Porque é a sua perspectiva. E dentro dessa perspectiva, é você que faz as suas escolhas. E considerando que tá tudo bem e que é normal ter altos e baixos, então você reconhece isso. E não tem nada de errado em estar um dia que você não tá com vontade de ficar gargalhando. Não tem nada de errado se tem um dia que você acorda e as coisas não estão dando tão certo e você, ao invés de resistir, reagir, criar um monte de coisa e criar mais disso aí, porque a reação e a resistência cria mais disso, você vai para o espaço de perguntar, mas o que é que está acontecendo? Que consciência é que está se apresentando aí que eu não estou percebendo? E aí, quando você olha a partir dessa perspectiva, e ela for verdadeira para você, você vai perceber, nossa, tem tanta coisa aqui que está no acúmulo desse fazer, mas que não se requer mais o fazer. Eu já posso deixar isso de lado. Eu só posso fluir com aquilo que é leve, que é expansivo e que é verdadeiro para mim. E a gente, dentro dessa perspectiva, eu não sei de qual área que vem, mas tem dentro da área coach principalmente, fala da questão de que a gente é a projeção, a coisa das 5 pessoas que a gente convive, né? Certo? Eu diria que além de ser das 5 pessoas que a gente mais convive, a gente também é tudo que a gente consome. E não só de alimento. Você é a notícia que você consome, você é o filme que você lê, que você assiste, você é o livro que você lê. Porque é isso que vai moldando o teu eu, é por isso que você vai ficando diferente a cada 10 segundos. Porque você pensa, você se conecta, você ouve. Então, você é a média de tudo aquilo que você consome. Não só de alimentos, mas de informações também. E é óbvio que daí entra a energia e entra a vibração das pessoas com que você convive. Fiquei pensando nesse normal. E se trocar por possível? É possível ficar chateada? É possível ficar triste? Muda? Muda muito. Gratidão, Thailisa, pela contribuição. É totalmente possível. Di, eu queria fazer uma analogia que enquanto você falava, assim, foi vindo. Eu sou uma pessoa muito imaginativa, né? E A gente sabe. eu sempre penso que as analogias elas funcionam bem para a gente memorizar as coisas. Então eu vou convidar cada um que está nos assistindo, seja agora ao vivo ou também depois da gravação, que se imagine dentro de sabe, um mar no Caribe, assim. Tem coisa mais instável do que o mar? Não tem, né? Eu, pelo menos, não me lembrei de nada. Então, se imagina assim, ó, lá no Mar do Caribe, que se você sabe nadar, fica sem colete, se você não sabe nadar, bota o colete, tá tudo certo. Ai, mãe, tenho medo de água, então se imagina numa piscina, tá tudo certo, mas fica lá.
né? Sente a onda, e essa é a vida, né? A vida, ela tá assim, ela te leva, ela te traz, e tu fica nessa aí, tu nunca tá estático, você tá em movimento. Só que aí, linkando com isso que a Di falou, que você é a média do que você consome. Pensa comigo. Cada noticiazinha, pensamento, medo, mágoa que você vai pegando é como se fosse uma pedra. E aí você tá lá no mar. E daí você tá de colete, né? Mas daí você segura mais uma pedrinha. Aí vem a fulana lá que tu acha que é tua amiga, né? Porque sempre tem amiga falciane e vem e te diz assim: Nossa, amiga, mas tu não sei, hein? Esse relacionamento aí, esse teu marido tá te traindo. Aí você pega essa pedra pra ti. E daí Nossa, vem o outro amiga, lá: você tá gorda. Nossa, amiga, engordou na quarentena, né? Aí você pensa assim: Putz, engordei. Pega mais uma pedrinha. E aí o que que acontece? A água vai assim, ó. E aí você tá ali, mas a água já tá assim. Só que você, como diz a Thaisa, né, cara pálida, não solta a pedra. Você se agarra nela como se fosse a última coisa que existe no mundo. Aí vem lá na televisão e fala assim: Uau, o mundo tá em crise, todo mundo vai ficar sem emprego, as empresas vão fechar, o dinheiro do mundo vai acabar. E você pega uma baita de uma pedra assim, e daí você faz assim, ó, e daí fica dentro da água. E isso é os nossos altos e baixos, né? Quanto tempo você vai conseguir se manter dentro da água, sem respirar, sem se comunicar, sem olhar para fora? Você consegue uns minutinhos, né? Você consegue um tempo, mas não é sustentável, não é ecológico, não é viável. Uma hora, ou você larga a pedra, ou você se afoga e você morre. E aí Na a gente vida real, tem na que vida real largar a você não pedra. morre, né? Tem que largar a pedra, larga a pedra. Larga, né? E assim, na vida real a gente não vai morrer afogado, mas assim, você vai conseguir por um tempo ficar de boa, mas daqui a pouco a ansiedade vai te pegar, a depressão vai te pegar. É isso. Embaixo da água, tá? Tem muita coisa linda lá também. Tem peixinho, né? Tem coisinhas interessantes, tem corais, tem água viva, tem tubarão, tem para todo gosto. Mas o teu ambiente Ela tá pedindo para você fazer o blu, blu, blu de novo. E assim, é bem verdadeiro porque assim, tem coisa legal embaixo d'água, a gente pode aprender com o que está embaixo d'água também, né? São ambientes diferentes. Só que a nossa fisiologia energética não foi feita para estar afundado lá no baixo. Nós fomos feitos para ficar com respiração, entendeu? E aí essa analogia você pode levar para a tua vida. Você tá quantas pedras você está segurando para se manter embaixo d'água? E se você pudesse soltar um pouquinho isso, né? E acho que esse é o negócio. Tá embaixo d'água, então você pode perceber. Peraí, qual que é a pedra que eu resolvi segurar hoje que tá me afundando aqui embaixo? E aí você começa, vai lá nas perguntas lá que a Di já mostrou, pega as ferramentas para elas te mostrar como você faz para soltar, porque nem para soltar a maldita da pedra a gente tem facilidade. Porque a gente foi ensinado que a gente tem que segurar aquilo que a gente conquista, Não mesmo pode que seja uma perder. caçada, Tem que porque ser na perder é pedra. uma droga, né? Acho que era mais ou menos assim, isso que me veio na cabeça. E a Thaisa para de me sacanear, porque eu me vi mesmo assim. Ainda bem que você usou o Mar do Caribe, a água, e você não Ah, se eu não nem vou placa. falar, eu nem eu até pensei, tipo, vou falar no açude, mas daí eu pensei, mas daí não tem nada de bom embaixo da água, vamos pro Caribe mesmo. Mas você poderia ter usado a piscininha de caca, né? É, mas daí não dá pro... Eu acho que o teu blu blu ia ser bem mais complicado. Ia ser assim, ó. A morte com certeza ia ser mais rápida. Tem mais alguma pergunta, dona Maísa? Acredito que da minha parte de assim era realmente perguntar para você assim. Nós somos seres humanos normais, né? Uhum. Dentro dos altos e baixos que acontecem, assim, é possível que a gente se mantenha mais tempo no alto ou mais tempo no baixo, digamos assim, mantendo um certo nível de. Deixa eu pegar outro exemplo. Nós temos uma linha, né? Digamos a linha do mar, né? A linha onde a gente fica assim estável dentro do possível.
como que a gente faz, assim, em linhas rápidas, em linhas breves? Como que a gente faz para nem ficar aqui e nem ficar aqui? Mas assim, sabe, curtindo um negócio assim. Bateu o Sua... desespero. Você quer dizer como faz para ficar suave na nave? Isso aí, como faz para ficar suave na nave? Curtindo uns peixinhos e olhando para cima. Veja só, eu listei aqui, através das pesquisas e das buscas e dessa busca toda que a gente tem, 7 pecados capitais que fazem com que você comece a ir ladeira abaixo. 7, tá? Então, 7 pedras capitais. Isso, 7 pedras que fazem você começar a ladeira abaixo e não subir mais. Primeiro, fofoca. Fofoca é falar mal de alguém. Quando Quem alguém nunca, tá, né, gente? quando alguém tá fofocando com você, tenha certeza que ela vai virar as costas e vai fofocar de você, Isso ok? aí. Segunda pedrinha, julgamento. Julgar é certo ou errado. Pode, não pode, bonito, feio. Você entrou no julgamento, tá carregando uma pedrinha. Lembra que consciência não inclui julgar, pois julgar é o espaço onde você precisa reconhecer se está certo ou se está errado. Se você reconhecer que tudo é um ponto de vista, você sai dessa vibração. Então, fofoca, julgamento. Terceiro, negatividade. Tem coisa mais chata e insuportável que ficar perto de pessoas negativas? Que para cada coisa que você fala, ela arrasta 5 ou 6 situações negativas. Essa não é uma pedra, essa é um Essa é uma cascalho. bigorna. É um cascalho já, né? Essa é Quarto, uma bigorna presa no pé. quarto, reclamar. Reclamar é pedir mais daquilo que está acontecendo. Isso já é de praxe, né? Então, fofoca, julgamento, negatividade, reclamação. Quarta. Quinta, desculpas. Aquela Como pessoa assim, que Di? sempre tem uma forma de se desculpar, de achar uma justificativa para tudo. E aí, essa pessoa que vive na desculpa, ela é uma metralhadora de jogar a culpa nos outros, né? Porque ela vive disso, então ela se engrandece com jogar a culpa em alguém. E aí eu já gosto de brincar, né? Se colocar a culpa em mim, e se a culpa é minha, eu faço o que eu quero com ela. Inclusive devolver. Mas o espaço das desculpas é onde você fica arrumando justificativa para não fazer, para não agir, para não voltar a subir, para continuar descendo. Essa é a quinta, tá? Sexta, exagero. Certo? Se a gente chegar e disser assim, nossa, a Maísa usou um exemplo lá na live que foi show de bola. Alguém vai olhar assim, que exagero, né? Ela foi ridícula, um Exatamente. É o absurdo. espaço de não reconhecer que o outro é grandioso, é o espaço de não me reconhecer como potente, como grandiosa. Ah, você tá exagerando. Nossa, que bonito que você tá. Vá, você tá exagerando. Entende? E a sétima, o dogmatismo. O que seria o dogmatismo? É a confusão entre fatos e opiniões. É isso que nós estamos vivendo agora. Uhum. Não tem um posicionamento que pode ser considerado correto. Todos os posicionamentos são possíveis. E o que é válido é o que é verdadeiro para cada um. Ponto. Eu não preciso fofocar, não preciso julgar, eu não preciso só ver o lado negativo disso, eu não preciso reclamar, eu não preciso arrumar desculpas para isso, eu não preciso criar um exagero por conta de toda essa situação. E eu também não tenho que pegar uma bandeira e sair defendendo ela, porque fatos e opiniões
cada um tem, né? Os Com fatos certeza. estão aí, as opiniões cada um tem as suas. Aí veja, para ficar leve, essas 7 pedras só precisa 4 coisas. Olha como a matemática nem fecha e tá tudo certo, Tu ainda tá? fica devendo pedra, mas tá tudo bem. Não, é que cada uma dessas coisas vai aliviar pelo menos umas 3 pedras. Você vai ficar Ah, devendo. Você entendi, vai ver como a entendi. matemática aqui não rola e não fecha muito, tá? Então são 7 pecados que fazem você ir para baixo e naquele espaço do blu, 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 da nossa Isa, Gostou? né? E as 4 bases que fazem com que você solte as pedras, que você, mesmo que entrar na montanha-russa das emoções, você consegue manter a sua estabilidade dentro daquilo que é considerado suave na nave. Aqui, ó. Ok? Certo. Primeiro, honestidade. Mas não é aquela honestidade de devolver o troco certo, disso, daquilo, daquele outro. Isso aí é um princípio de cada um. Honestidade é ser verdadeiro com você. Não é com os outros. É o que você diz. O que você diz é verdadeiro para você ou você diz porque você leu no Facebook? O que você diz é verdadeiro para você ou alguém, a vizinha, a comadre chegou e pipipipipi, e aí você está repassando? Então, honestidade é aquilo que vibra numa frequência que é verdadeira e expande para você. Segundo, autenticidade. Seja você mesmo. Não importa o que os outros digam ou deixam de dizer. Seja você com a tua essência, com a honestidade de ser verdadeiro com você. Quarto, integridade. Faça o que você diz. Não tem nada daquele negócio de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso não é integridade. Integridade é você manter uma coerência entre o que você diz e o que você faz. O saudoso Paulo Freire já dizia, né? É fundamental reduzir a distância entre o que se diz e o que se faz, para que as tuas ações sejam, a tua fala seja as tuas ações. Fantástico. Entende? Isso é ser íntegro. E por último, e não menos importante, muito mais grandioso, é o amor. Ah, é. Não é o amor dos romances. Não é o amor dos romantismos, dos românticos. É o amor de desejar o bem, de fazer o bem, de ter a sua melhor intenção naquilo que você faz. Não importa se tem alguém olhando, se não tem alguém olhando. E aí você percebe que onde tem amor, onde tem integridade, honestidade e autenticidade, não tem espaço para nenhuma das pedrinhas acima. E ok, tá tudo certo. É totalmente possível que a gente se pegue com essas pedrinhas nas mãos. Principalmente o julgamento. Mas você percebe que quando você tem julgamento do outro, primeiro você tem de você? E aí automaticamente você precisa se punir? E aí por isso que talvez apontar o que está no outro fica mais leve, fica mais fácil? Então é totalmente possível que a gente esteja com essas pedrinhas nos bolsos, tá? Afinal de contas, elas estão por aí. E às vezes, sem querer, a gente pega e coloca no bolso, né? Mas veja, se você tiver amor próprio, você vai se julgar? Se você for íntegro, você vai ficar carregando uma pedra que vai fazer você afundar? Se você for autêntico, você vai ficar arrastando um saco de pedra? Então elas estão disponíveis. E é normal que a gente se conecte com elas também. Mas nós sempre temos duas opções diante de qualquer fato ou situação. Você pode escolher se divertir com isso, ver o que é verdadeiro, o que é contribuição nisso,
Ou você pode escolher ignorar isso. Para isso, só requer presença e reconhecimento de que eu sou um ser que habita um corpo cheio de probabilidades, inclusive de carregar as pedrinhas, inclusive de me alinhar e concordar momentaneamente com os 7 pecados dos baixos, dos padrões das emoções mais baixas. E tá tudo bem. Quando você perceber que tá ladeira abaixo, ou água abaixo, como a Mai colocou, começa a soltar as pedras. Começa a perceber o que é verdadeiro para você. Eu preciso viver isso? Eu preciso sentir isso? Qual é a contribuição disso? Poxa, eu sou um ser infinito, que trabalha, que pensa, que age. Um ser infinito escolheria afundar? Né? Então, só retomando. Quando você perceber que está com as suas emoções, com os sentimentos ladeira abaixo, preste atenção. Fofoca, julgamento, negatividade, reclamação, desculpas, exageros e dogmatismo. Em algum ponto isso está pegando. Pode ser até mais do que um. Como se livra disso? Tira as pedrinhas. Ah, mas assim, as pedrinhas são invisíveis, eu não consigo acessá-las, então como é que eu faço? Honestidade, autenticidade, integridade e amor. Gente, é muito simples, né? É só Cri, soltar as cri, pedrinhas. cri, 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 cri. Di, eu podia ficar falando contigo até amanhã de manhã. E eu sei que quem tá aí tá louco pra saber como que faz com essas pedras. Estão vendo se larga as pedras, se junta as pedras. Estão ali lidando, porque vai que sejam preciosas, né? No entanto, o nosso tempo aqui, o nosso time, né? O Instagram não nos deixa falar mais que 1 hora. E eles vão ter que rever isso. E o meu convite pegando tudo isso que aconteceu, e depois vai ser mega difícil fazer um resumo dessa live, porque eu teria que colocar tudo, tudo importante. Mas realmente, assim, é necessário você ficar segurando essas pedrinhas só porque você acha que elas podem ser preciosas? Será que não vão surgir outras no caminho, né? Solta isso, vamos ser felizes. Esse é o meu convite. E muita coisa, talvez, muita informação, porque é uma live extremamente assim, uau, né? Você pode rever isso lá depois no YouTube, ver como fica isso para você. E assim, ficou com dúvida, ficou perdido, não sabe o que fazer, chama a gente que a gente dá aquela contribuição que for requerida por você. Então, da minha parte, eu sou muito grata por ter tido essa aula hoje. Foi assim, fechamento da semana com chave de ouro. É a minha Diri, né? A Diri do universo. Di, minha gratidão. Amei de nossa paixão. Adorei fazer parte disso. Ok, eu honro e recebo sua gratidão, assim como a gratidão de todos que estão acompanhando. Fica o convite para a gente olhar com um pouco mais de carinho para todos esses sentimentos e emoções, afinal a gente é feito disso, né? E começar a buscar sair do errado disso e de tudo, só problema, né? Então isso aí o mundo já está cheio. E nós continuamos, esse, se eu não me engano, essa é a 10ª ou 11ª live, a gente vai estar fazendo 30, né? Oferecendo então todo esse movimento, tem a Thailisa, tem a Maiara, que são as outras colegas que fazem parte da Escola dos Sentimentos e Emoções. É um projeto lindo que está sendo criado e que está bem bebezinho ainda, mas que está trazendo uma série de infinitas possibilidades e com certeza vai trazer mais parcerias, né, para a gente olhar para isso, trabalhar e lidar com isso. E para quem talvez entrou mais no final agora, lembrando, né, que logo logo tá lá no YouTube, lá também tem as outras lives que a gente já fez, né? O convite para seguir o Insta, para ir lá no YouTube, também tem o grupo do WhatsApp. A gente está se colocando à disposição de. Não é resolver isso. É como eu já falei algumas vezes, é olhar para as nossas feridas e a partir delas encontrar maneiras de tornar as feridas alheias
um pouco mais, né? Um pouco Suave na nave. isso, deixar um pouquinho mais suave na nave, como foi falado, certo? Então, gratidão a todos, gratidão por essa oportunidade, por estar movimentando e, né, trazendo um pouco dessa energia. E juntos, com certeza, a gente vai mais longe. E talvez, quando eu não consigo tirar as minhas pedrinhas sozinha, eu procuro alguém, né? E o projeto Escola das Emoções e Sentimentos nasceu por conta disso. Da gente estar se buscando por conta de uma ser contribuição para outra. E aí a gente pensou, poxa, mas isso funciona, isso é tão legal quando a gente se sente desamparado, poder contar com alguém. Então essa é a nossa proposta, essa é a nossa disposição de olhar para isso com carinho, com cuidado, não para resolver, porque cada um vai resolver as suas, né? Mas se alguém puder dizer, olha, você tá com o bolso cheio de pedrinhas, às vezes você nem se tocou, que é só pôr a mão e tirar, certo? Gratidão mais uma vez. Domingo à noite tem mais, tá? E até lá, volta lá no YouTube, assiste, entra no grupo, faça perguntas, não fique com elas aqui. Se não quer colocar as perguntas no público, no grupo, manda no particular, a gente vai preservar a identidade, vai preservar a ética de cada um e vai resolver, porque quando surge um problema no grupo é a energia que quase está pegando todo mundo. Então, é super importante a sua contribuição também. Certinho? Bom final de semana a todos. Logo, logo tem novidade chegando por aí.